Bom dia, meu irmão, minha irmã. Mais um dia maravilhoso que o Senhor fez. Mais um dia que Deus tem para derramar do amor dEle, para manifestar do amor dEle para você. Você precisa, eu preciso, nós precisamos aceitar que Deus nos amou através de Jesus. Nos ama através da palavra. Nos ama através de tudo que procede dEle. Meu irmão, você e eu, nós precisamos entender que Jesus Cristo, Ele não veio nessa terra para fundar mais uma religião. Ele não veio nessa terra para fazer outra coisa a não ser buscar e salvar o perdido. Não veio para fazer outra coisa a não ser salvar a sua vida, salvar a minha vida. E depois de uma vida salva, a palavra é um manual de vida para você e eu desfrutarmos desse amor, termos uma vida nova, uma vida transformada, uma vida boa de viver. Esses dias eu parei para analisar, eu estou com 41 anos, eu falei, meu Deus, parece que passou tão rápido esses primeiros 40 anos, né? E olhando para frente, tem mais o quê? Mais 45, 50, 60 anos? A vida passa rápida, a vida, né? Eu e você, nós precisamos aprender a desfrutar dessa vida. E Jesus, Ele é essa palavra que pode nos guiar. O Espírito Santo, Ele veio para nos guiar a toda a palavra, a toda a verdade, nos levar a um lugar chamado liberdade. Liberdade não é não ter limites. Liberdade é viver dentro dos limites estabelecidos por Deus. Isso é maravilhoso para a sua vida. Isso é o que o pai faz com o filho. O pai fala para o filho, não coloca o dedo na tomada. Não porque o pai está limitando o filho, porque não quer que o filho tenha liberdade dentro da casa dele, mas aquilo ali é nocivo para ele, aquilo ali não vai fazer bem para ele. Você e eu, nós precisamos andar dentro desses limites estabelecidos pelo amor de Deus, pela sua vida e pela minha vida. É isso que a palavra de Deus nos ensina, é isso que Jesus veio fazer. Ele veio salvar você, Ele veio buscar e salvar aquele que se perdeu, aquele que não sabe o caminho de volta para a casa do Pai, aquele que não sabe como voltar para casa. Você pode dizer, mas eu dou um jeito. Jesus disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for através de mim. Você e eu, nós precisamos aceitar e viver essa verdade. Amém? Meu irmão, né, nós estamos começando o ano ainda, isso foi só uma introdução, e nós estamos começando esse ano ainda, e esses dias lá na igreja eu estava comentando com alguns irmãos, uma palavra que Deus colocou no meu coração. Tem um texto aqui no livro de Josué. Quem foi Josué? Josué foi o homem que Deus separou para ser o sucessor de Moisés. Os 5 primeiros livros da Bíblia foram escritos por Moisés, e o 6º livro é o livro de Josué. E esse livro fala da trajetória de Josué, quando Moisés ele foi, né, recebido pelo Senhor. E aí o que aconteceu? Josué assumiu a posição de ser o líder do povo de Israel em direção à terra prometida. E é interessante que entre a terra prometida e no meio desse caminho existia uma cidade chamada Jericó. E essa Jericó, ela estava no meio do caminho para o projeto de Deus, para a vida daquela nação. Nós também temos pedras no nosso caminho. Nós também temos situações das nossas vidas que às vezes nos impedem de chegar nesse lugar de liberdade, esse lugar de bênção, esse lugar chamado Terra Prometida que Deus tem para as nossas vidas. E é interessante que aqui no capítulo 6, no capítulo 5, no versículo 13 está escrito assim: estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se a Josué e lhe disse, és tu? E Josué perguntou para ele, és tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele, não, eu sou o príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e adorou e disse-lhe, que diz meu senhor ao seu servo? Respondeu o Senhor dos exércitos a Josué, descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E Josué fez assim. E aí a Bíblia começa a relatar, sabe o quê? Que Deus começou a falar com Josué, e Josué foi obedecendo passo a passo. Tudo que Deus falava, Josué obedecia. Tudo que Deus orientava, Josué fazia da mesma forma.
Esse texto aqui, para você que não conhece, fala o que Deus falou para Josué. Então você vai rodear a cidade 7 vezes, durante 7 dias. E no último dia você vai rodear a cidade 7 vezes no último dia. E você vai tocar uma trombeta. E essa trombeta representando a voz de Deus, a palavra de Deus, essa trombeta você vai soar ela continuamente, de manhã, à tarde, à noite. Você sempre vai estar fazendo com que essa trombeta soe, né? O som dessa trombeta seja ouvido. Meu irmão, a palavra de Deus diz que os muros dessa cidade chamada Jericó, eles eram tão largos, tão fortes, que existiam casas construídas sobre esses muros. E Josué fez segundo Deus tinha ordenado. Josué, o que ele fez? Ele se prostrou diante de Deus e Deus começou a dar estratégias, Deus começou a falar com ele como ele ia tomar posse de cada uma tomar posse dessa cidade para remover esse impedimento que existia entre ele e a terra prometida. Como eu disse, nós estamos começando um ano ainda e você tem essa opção de se prostrar-se diante de Deus para receber dele as estratégias que vão fazer com que você remova essas Jericós, essas cidades fortalecidas, esses montes, essas situações adversas na sua vida, para você chegar, né, para você conquistar aquilo que Deus ele já te deu, mas você precisa tomar posse, você precisa fazer a sua parte. Ou você pode se prostrar depois, quando tudo der errado, porque não prostrou antes, então vai ter que prostrar depois. E aí tudo vai dar errado, aí tudo não vai dar certo, e o que vai acontecer? Aí é o chamado chorar o leite derramado. Você já viu essa expressão? Bem, agora que quebrou tudo, que destruiu tudo, que nada deu certo, agora não adianta mais. Meu irmão, a palavra de Deus, ela não volta vazia. A palavra de Deus, ela tem o poder de se cumprir na vida de todo aquele que crê. Lá aqui em Isaías está escrito, acho que no capítulo 53, tem uma pergunta que diz assim: quem creu em nossa pregação? A quem foi revelado, quem foi manifesto o braço do Senhor? A resposta para essa pergunta é só você ir ao contrário. O braço do Senhor se revela, se manifesta na vida daquele que crê. Josué, quando ele ouviu essa palavra, e Deus começou a falar assim: olha, eu entreguei na tua mão Jericó, e você vai rodear a cidade durante 6 dias, e vai tocar a trombeta, e você vai fazer o quê? Com que a palavra de Deus seja ouvida. Tocar a trombeta não é pegar um chifre de carneiro e ficar tocando. Tocar a trombeta é fazer com que a voz de Deus seja ouvida, é falar a palavra de Deus. Então o que acontece? Existe uma situação adversa na sua vida, existe um casamento, existe um marido, existe uma esposa que não está caminhando. Então o que você vai fazer? Você não vai ficar falando para ele, amém? Você esposa, e você que é marido, não vai ficar falando para ela, porque senão vocês vão arranjar confusão. Mas você, nos seus momentos a sós com Deus, na sua caminhada com o Senhor, o que você vai fazer? Você vai soar essa trombeta. Meu pai, eu te agradeço porque a minha mulher é uma mulher de Deus. Ela é submissa, ela é carinhosa, ela é amável, ela cuida muito bem daqui de casa. O seu marido, pai, eu te louvo porque o meu marido, ele me ama como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. O meu marido, ele se entrega por mim. O meu marido é um homem de Deus, o meu marido é um homem temente, um homem obediente à palavra do Senhor. Isso é fazer com que a palavra de Deus seja continuamente ouvida, não para ele nem para ela, volto a dizer, mas nos seus momentos. Você está lá na sua casa sozinha, você, esposa, está lá cuidando da sua casa, e aí de repente você lembra do seu marido, você pode até lembrar de alguma coisa que ele fez que te desagradou, mas ao invés de você usar a tua boca como essa trombeta para falar mal, você vai usar a trombeta, você vai usar a sua boca para falar a palavra de Deus, para fazer segundo Deus orientou você a fazer. Você está me entendendo? Você que trabalha e tem um patrão que é muito duro, que é muito difícil, fala ao contrário. Meu patrão é um homem de Deus, mas ele não é, pastor. Mas fala ao contrário da realidade e fala o que é a verdade da palavra de Deus. O meu patrão é um homem de Deus, meu patrão ele é temente ao Senhor, meu patrão ele se submete à palavra de Deus, ele me honra, ele vê o meu progresso, ele vê as minhas atitudes, ele vê a minha caminhada, ele vê a minha dedicação. Você que é um patrão, o que você tem falado dos seus funcionários? Ah, isso daí não presta, aqui só está por causa de dinheiro, isso daqui não se dedica, ele não veste a camisa. Começa a falar o contrário. Os meus funcionários são excelentes, eles são produtivos,
eles têm prazer em trabalhar, eles têm prazer em servir. Isso é fazer com que a palavra de Deus seja profetizada, seja ouvida, isso é tocar a trombeta. Então, se você se submeter a essa palavra de Deus, o que vai acontecer? Esses muros, essa muralha, essa cidade fortificada, esse muro que é inatingível, que não tem jeito, que aos olhos humanos, como que vai destruir? Mas segundo a palavra de Deus, o que aconteceu? Eles durante 6 dias rodearam aquela cidade e tocavam a trombeta uma vez por dia, e no último dia eles rodearam a cidade 7 vezes e tocaram aquela trombeta e gritaram, né? E o que aconteceu? E toda aquela muralha, ela ruiu, toda aquela muralha, ela caiu, e eles entraram lá e tomaram posse daquela cidade, e eles pegaram o que Deus tinha falado para pegar, e eles fizeram o que Deus tinha falado para fazer. Só que existia uma coisa, existia um homem chamado Acã, que era da tribo de Israel, e o que ele fez? Ele pegou daquilo que não era para ser pego. O que era para ser de Deus, ele pegou para ele escondeu. E aí a Bíblia diz que depois eles foram para uma cidade chamada Ai. E nessa cidadezinha, pensa uma cidade, o dia que eu estava falando lá na igreja, tem uma irmã, a Verônica, ela é de Cabo Verde, nasceu em Cabo Verde. Então eu falei assim, era como se Josué tivesse conquistado a cidade de Poços de Caldas, que tem 200 mil habitantes, e depois eles foram para essa cidade chamada Ai, que era uma cidadezinha pequena, sei lá, vamos supor que eu falei para ela assim, igual o Cabo Verde, que não tinha nem 10 mil habitantes. E Josué, ele usou de uma estratégia diferente. Ao invés dele se prostrar diante de Deus, ele aceitou o conselho de um homem. E o que eu quero que fique gravado no seu coração nesse dia, agora, né, volto a dizer, nós estamos começando o ano, você e eu, nós temos a opção de quê? De nós nos prostrarmos agora, no começo do ano, diante de Deus, para saber de Deus, para receber de Deus o que Ele tem para as nossas vidas nesse ano, ou nós irmos fazendo de acordo com o que o mundo, de acordo com o que a carne, de acordo com o que a vontade, de acordo com o que o coração deseja, e lá no final do ano, lá para novembro e dezembro, quando tudo der errado, aí nós vamos nos prostrar diante de Deus para falar, Deus, deu tudo errado, e agora eu estou triste, agora eu estou chorando, e agora está tudo errado. Você quer o quê? Eu quero e eu te aconselho a se prostrar diante de Deus agora, a se submeter a Deus agora, a aceitar o que Deus tem para a sua vida agora, a obedecer a palavra de Deus agora, e você caminhar durante esse ano obedecendo a Deus, porque no final do ano você não vai precisar se prostrar, não vai chorar o leite derramado, não, mas o leite vai estar dentro da jarra direitinho. E daqui 2 minutinhos nós vamos voltar, e eu quero falar com você a respeito dessa cidadezinha chamada Ai, sabe, para que você entenda, para que você aprenda a não fazer o que Josué fez. Amém?